Inácio acaba de declarar guerra com os Estados Unidos da América. Eles estão muito confiantes, né, que basta eles soltarem lá na Globo, né, que a coisa não vai tomar proporção, eles vão conseguir enganar a sociedade brasileira, mas não é isso que está acontecendo. Colocaram uma sujeita, uma desconhecida aí do povo brasileiro, que ela fica só na CBN, né, porque o pessoal mais esquisito fica na rádio, né, o pessoal mais ali e tal vai para a televisão. O jornalista da CNN, Lorival Santana, desmentiu categoricamente o nome de Bolsonaro foi falado a exaustão na reunião durante 15 minutos. 15 minutos. O Lula mandou o MST ali praticamente por tabela ajudar Nicolás Maduro na Venezuela. A gente sabe que o tal do Pedro Stedley é cuicarça com o Lula. E vão mandar militantes lá para Venezuela para poder combater os Estados Unidos da América. Olha a loucura. Olha que esse vídeo chegue lá no Marco Rubio. Tudo começou, já vai compartilhando o vídeo, solta o dedinho aí no like, ajuda a compartilhar aqui e vem fazer parte da nossa família. A Globo, nessa ânsia de atacar o Paulo Figueiredo, que eu tinha mostrado, essa cidadã aqui, né? Fala que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, foi convidado a se retirar, que botaram ele para correr, olha só. Foi uma passagem fugidia, porque disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudou. Olha que mentira, mentira. Você pode ver que ela não é muito conhecida, ela fica na CBN. Mas como ninguém acredita mais em Natuza, Andréa Saad e tal, colocaram uma personagem diferente, não adiantou, porque a CNN desmentiu. Daram as prioridades agora, por causa dessa China, a gente está precisando do Brasil e puseram os dois para correr. Eles passaram... Olha que mentira, gente. Assim, rasparam pelo Departamento de Estado. Não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Lula. Eu fiquei nessa dúvida, porque não conseguiram. A notícia que saiu aqui é que eles... Aí tá. E eles já tinham mentido, falando que o nome do Bolsonaro e nem do Moraes foi tocado. O jornalista Lorival Santana, da CNN, olha aqui, Lorival afirma que os primeiros 15 minutos da reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, onde estavam os dois, foram puramente político. Conversaram sobre Bolsonaro, Venezuela, STF, Moraes e censura. Para vocês terem uma ideia, é basicamente uma declaração de guerra. O Marco Rubio transferiu a reunião para a sala de guerra, onde antigamente era uma espécie de Ministério da Justiça dos Estados Unidos e o Trump mudou o nome, agora não é Ministério da Justiça, é Ministério da Guerra. Olha o que fala o Lorival Santana aqui. Gente, eles são muito mentirosos, gente, muito mentirosos. Lori trouxe algumas, né? A gente não conversou antes, eu queria te ouvir, Lori. Qual é a sua avaliação, que informação você tem aí dessa conversa e do que a gente pode esperar, né? Vamos lá. A reunião teve uma estrutura muito reveladora, né? Porque foram 15 minutos numa reunião só entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional americano Marco Rubio. 15 minutos, só os dois. E eles saíram e não falaram nem para os assessores deles como tinha sido essa conversa. E esses 15 minutos foram de conversa política. Então ali entraram Venezuela, Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes, o que os americanos consideram censura às redes sociais, o que aqui a gente considera uma regulação. Regulação. Ou seja, a Globo mentiu, falando que o Eduardo Bolsonaro tinha saído, tal, né, que eles saíram com o Eduardo com o Paulo Figueiredo, mentiu falando que o nome de Bolsonaro não foi tratado. O Leandro Ruschel matou a charada aqui, ó. Foi montada uma gigantesca operação de propaganda pela militância de redação lulista, tentando impor a narrativa de que não houve qualquer discussão sobre as questões políticas que motivaram as sanções americanas contra o regime brasileiro, em especial a perseguição política e a censura em massa, que atingiram empresas de cidadãos americanos no encontro dessa semana entre Vieira e Rubio. Você acha que não ia surgir esse assunto? O Alexandre de Moraes tirou dinheiro da Starlink para pagar a multa do X lá o ano passado, gente. Acha? Um dos poucos analistas a apresentar a notícia de forma fidedigna foi Lorival Santana, que destacou os enormes desafios para que o regime brasileiro consiga um acordo com os Estados Unidos,
deixando claro que a conversa entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi 100% política. Não poderia ser diferente. O próprio Trump chegou a divulgar o comunicado por escrito, explicando em detalhes as razões que levaram às imposições das sanções. O Lula não está nem aí. Ele foi lá, explicou a questão, foi puramente política e tal. O Lula agora, vocês vão ver aqui, ó, praticamente foi uma declaração de guerra contra os Estados Unidos da América. Lula transformou um evento de cursinhos populares em palanque ideológico. Está dobrando a aposta, está falando grosso com camisa vermelha, a mesma camisa que o Nicolás Maduro usa lá, que esse praticamente é o uniforme dos ditadores, que o Lula, chapeuzinho Panamá e essa camisa vermelha aí, né? Fazendo alusão total aos ditadores aqui da América Latina. Olha aqui, ó. A Pan, que é uma influenciadora nas redes sociais, ótima influenciadora, ainda coloca, ó, tá dobrando a aposta, falando grosso com a camisa vermelha, lá com o Maduro, com o mesmo papinho de pátria grande do chavismo. Só peço a Deus que ele nos guarde, porque coisas do tipo Trump não costuma aliviar. Foi uma declaração de guerra contra os Estados Unidos da América. E nós também fizemos a Universidade de Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. E aí, a hora que dá ruim, esses covardes botam a culpa no Eduardo Bolsonaro e no Paulo Figueiredo. Covardes. Será que vai ser culpa do Eduardo Figueiredo também? Porque esse besta quadrado aqui, ele não vai lá. Ele vai botar a massa de manobra deles, né? Os MSTs. Esse aqui é o Pedro Stede, o dono do MST. Já fala em mandar brigadas para apoiar Venezuela contra os Estados Unidos. O MST é Lula. O Lula fundou o MST. E lógico, ele coloca os seus apaniguados lá. Dirigente nacional do MST, João Pedro Stede, afirmou que brigadas de militantes da América Latina estão se organizando para irem à Venezuela diante da tensão com os Estados Unidos. Stede disse em entrevista ao Brasil de Fato, que é um blog militante petista que ganha dinheiro do governo através dos nossos impostos, que a decisão já foi tomada durante o Congresso Mundial de Defesa da Mãe Terra, na capital venezuelana Caracas. O evento foi realizado agora em outubro. Cheguei a colocar em votação na Assembleia do Congresso que nós, movimentos da América Latina, vamos fazer e já estamos fazendo consultas para o menor prazo possível para organizar brigadas internacionalistas de militantes de cada um dos nossos países a irem à Venezuela e nos colocar à disposição do governo e do povo venezuelano. Os militantes não têm formação militar, mas podem fazer 1001 coisas. Plantar feijão e fazer comida para soldados. E estar ao lado do povo se houver uma invasão militar dos Estados Unidos. A assessoria de imprensa do MST disse hoje que a organização das brigadas ainda está sendo debatida em conjunto com a direção do movimento. O MST já tem brigadas na Venezuela com fins de avanço em processo de produção agroecológica. É sempre essa historinha, né? Ou seja, esse aliado maior parceiro de Lula já afirma aqui que vai mandar o MST para os Estados Unidos da América para provocar toda essa confusão lá. O Lula está sem saída. A reunião que eles esperam... Ele sabia que o Marco Rubio ia endurecer. Agora o Lorival Santana confirma aqui. Foi 100% política. A gente pode comprovar aqui. Aqui, ó. A reunião, 100% política. Tá aqui, ó. Deixando claro que a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio foi 100% política. Os Estados Unidos impuseram a questão do presidente Bolsonaro, censura, as sanções já aplicadas ao Alexandre de Moraes. É óbvio que o Lula jamais vai fazer alguma coisa com o Alexandre de Moraes. Ele não está nem aí para o Brasil. O Alexandre de Moraes que ajudou ele a chegar lá, através de toda aquela censura que aconteceu aqui no processo eleitoral em 2022. A única alternativa deles é se manter junto até o final. Até o final. Não tem outro
caminho pro Lula. Não tem. Ele vai ter que andar de mão dadas até o fim com o Alexandre, com o Xandão. Isso é nítido, é notório. E ele insuflou ainda mais que ele foi falar lá para o Marco Rubio que eles querem proteger a Venezuela. Imagina a loucura do cara. Ainda mais para o Marco Rubio. Ainda mais para o Marco Rubio falar uma atrocidade dessa. Juntando com as informações do Carvajal explodindo lá nos Estados Unidos da América. Imagina, ele delatando tudo. Tá? Aqui o Eduardo Bolsonaro coloca, ó, está na mídia mundial a delação do ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez, o Carvajal. Não à toa, o adido militar de Maduro no Brasil, que Bolsonaro tentou expulsar, mas Luiz Roberto Barroso, na época, havia assumido aí com 22 bilhões da PDV, aquela petrolífera venezuelana, que o adido militar do Maduro aqui no Brasil estava com toda essa grana, e o Bolsonaro não pôde expulsar ele, porque o Barroso proibiu, por isso ele foi protegido, olha lá. Será que ele era peça importante num duto de corrupção da Venezuela para o Brasil? Hugo Carvajal tem falado, pois foi extraditado para os Estados Unidos, o Brasil deveria ter feito acordo profundo de extradição com os Estados Unidos, já que muitas vezes o judiciário brasileiro falha no combate ao crime organizado. Aqui ó, o pessoal do PH Vox está falando, Carvajal vinculou sua delação nos Estados Unidos à cúpula do Foro de São Paulo, Lula e ao PT. Uma verdadeira bomba atômica acaba de explodir nos Estados Unidos e tem alvo a cúpula do Foro de São Paulo, mais especificamente Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro. E vem um nome escrito nessa bomba, El Pollo Carvajal. Sim, meus caros, acaba de, há poucos minutos, sair uma bomba atômica. El Pollo Carvajal vinculou na sua delação à justiça americana, ao qual ele terá aí o julgamento nas próximas semanas, o nome da cúpula do Foro de São Paulo, do PT e do presidente brasileiro. E agora, o que vai acontecer com a química? É o que nós vamos ver logo depois. Que a gente observou aí. Ele denunciou todo o Foro de São Paulo, todo o Foro de São Paulo. Bolívia, Brasil, Venezuela, Colômbia, né, e acho que até Cuba. Tudo que ele sabe ele vai falar para poder ganhar, né, 20 anos a menos da possível prisão perpétua que já estão falando aí nos bastidores. A Maria Elvira Salazar também compartilhou aqui, ó. El Pollo Carvajal confirmou o financiamento a Petro, Lula. Ela também já colocou nas redes sociais dela. A esquerda chama de socialismo do século XXI unida pela corrupção e o dinheiro do chavismo. Mentiras do povo venezuelano passaram aqui. Vamos ver que passavam fome. O regime usava o petróleo para comprar poder e influência em toda a região. Eu sempre disse, o chavismo não é uma ideologia, é uma rede internacional de corrupção. Maria Elvira Salazar. Está o mundo inteiro comentando isso aqui. Agora você junta a essa declaração de guerra do Lula. Olha o que ele foi falar aqui nesse evento. Ouça falar grosso com um presidente de outro país. Ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. O que ele vai fazer? Vai botar esses melancia aí para guerrear com os Estados Unidos da América? Ele tá de brincadeira, né? Esses generais aí de ar-condicionado? Rapaz, cara, olha a barbaridade. País, ouça falar grosso com o Brasil. E depois aí eles colocam esses fantoches, essas coisas mandadas aqui do sistema para espalhar todo tipo de mentira. Que não foi o Leandro Ruschel resumiu bem aqui, né? Foi montada uma operação gigantesca para falar que não teve conversa política lá com o Marco Rubio. Olha como eles mentem na cara dura. E todo mundo viu que foi uma conversa puramente política, extremamente política. Aqui, aí eu tô com uma leitura assim do mundo Trump, né, das pessoas que vivem no mundo Trump, de que é uma questão essencialmente política. E aí uma frase que eu ouvi foi assim, Rubio com o Brasil e Bessent com a Argentina. Ou seja, o secretário do Tesouro é que fala com a Argentina, trata de economia. Rubio não trata de economia, né? Então, sabe? Ou seja,
Eles puseram o Pitbull para falar com o Mauro Vieira, que é um chihuahua, né? Compartilhe esse vídeo. Vamos ver o que o Trump vai achar aí da declaração de guerra do Lula contra os Estados Unidos. Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, ajuda a engajar aqui. A casa tá caindo. O Lula teve que se expor. A reunião não foi como ele esperava. Foi totalmente ao contrário. Já aproveita e se inscreva aqui no canal, fazendo parte da nossa família, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!